O Entre Linhas Festa do Ferroviário, nos próximos anos vai-se realizar aqui. Vamos ter edição de 2023, 24, 25. Depois quem vier a seguir a mim lá saberá. Mas há uma coisa que eu sei. Se os ferroviários, e para o ano acho que é importante esta iniciativa ter um conselho consultivo com ferroviários, só ferroviários, de vários pontos, não só do Conselho de Valongo, para acompanharem esta iniciativa. Para quê? Para garantirem que este tipo de iniciativas não desaparece. Vejam, o país não tem uma iniciativa destas. Num país onde a ferrovia é tão importante, nós não temos uma iniciativa que se faça anualmente que junta a família ferroviária. Em 2018 nós tínhamos 3 mensagens claras. Construir uma linha naval de Sousa, ter um plano, chamamos de plano de Marshall, que é o plano de reparação da CP, e a terceira era construir o comboio português. A linha de Val de Sousa está neste momento da utopia, passou para o plano de estudo, ou seja, está num plano de estudo na IP, com o conjunto de autarcas, a fazer o estudo do traçado e o estudo de viabilidade. O plano de recuperação está em marcha, não é? Continuamos, porque a meio conseguimos comprar umas carruagens baratas, umas arco, então ainda conseguimos alterar o plano e injetar mais material na rede. E o comboio português, estará aqui o Mário, que é o líder do consórcio, para as 3 carruagens construídas, um consórcio do PRR, ou seja, um dos projetos mais importantes do PRR, e 3 carruagens que serão construídas cá no Norte. É preciso às vezes recordar o que fizemos de bem, para não esquecermos e para continuarmos a fazer bem. Viva! Voltámos de férias com mais episódios do Sobre Carris. O primeiro é especial e foi gravado no Entre Linhas, a festa do ferroviário em Hermesinde, que decorreu no fim de semana de 26, 27 e 28 de agosto. Já aqui ouvimos o Presidente da Câmara de Valongo, José Manuel Ribeiro, e também o deputado e comissário desta primeira edição do Entre Linhas, José Carlos Barbosa. Daqui a pouco vamos estar à conversa com o Presidente da Câmara, José Manuel Ribeiro, mas para já ouvimos alguns sons que marcaram este dia de conferência e começamos pelo Presidente em exercício da CP, Pedro Moreira. Não é suficiente dizermos às pessoas, olha, passem lá a andar de comboio, porque o comboio é mais amigo do ambiente. Nós temos, o modo ferroviário tem que ser o mais competitivo. Para isso precisamos de modernizar e expandir a rede ferroviária nacional. Temos de melhorar os serviços ferroviários que prestamos e temos que desenvolver o setor ferroviário em Portugal. A indústria ligada ao setor ferroviário em Portugal. Ao nível da rede ferroviária nacional, nós precisamos de modernizar, eletrificar e expandir. E da nossa perspectiva, o Plano Ferroviário Nacional, que está a ser desenvolvido, é a melhor ferramenta que nós temos para gerirmos as necessidades e as prioridades de investimento na ferrovia. Depois nós precisamos mesmo, na nossa perspectiva CP, de expandirem a rede ferroviária nacional, de criar novas linhas, de reabrirmos linhas que entretanto foram encerradas. Precisamos de eletrificar toda a rede ferroviária nacional, porque nós temos o objetivo de fazermos todos os serviços ferroviários com tração elétrica. Atualmente já estamos a fazer 90% dos serviços ferroviários da CP são feitos por comboios de tração elétrica, o que representa também que a CP, neste caso, é a empresa que faz o transporte de forma mais sustentável, passageiros, de forma mais sustentável do país. Temos que levar a ferrovia pesada aos centros das cidades e temos que criar um efeito de rede que tem que ser vertido no Plano Ferroviário Nacional. E precisamos de construir uma linha ou linhas de alta velocidade. Temos que começar por algum lado, mas temos que as construir se queremos, de facto, fazer transferência para a ferrovia. Depois, no plano estratégico original que falei, nós temos outro objetivo, que é o desenvolvimento e revitalização do setor ferroviário português, que era a segunda fase desse plano. E para isso, como é que chegamos lá, como é que ganhamos a capacidade? Nós já tivemos, grande parte, a maioria do material circulante da CP foi fabricado em Portugal, na fábrica da Sorafame. Entretanto fechou, entretanto reformaram as pessoas, perdemos algumas capacidades e há um caminho para chegarmos lá. Que está logo na primeira fase, que o trabalho que nós estamos a fazer ao nível da reparação, da modernização, da reabilitação de material circulante em Portugal, foi o primeiro modo para começarmos a ganhar capacidades nesta área, porque tem, como disse, um forte envolvimento das empresas em Portugal. Vamos a uma pergunta, Carlos Cipriano.
Bruno Silva, da Medway. fez passar muito bem a mensagem da importância do transporte ferroviário de mercadorias em termos do combate às alterações climáticas e na importância que tem este tipo de transporte. Disse que a nossa cota de mercado do transporte ferroviário de mercadorias em Portugal, dos tais 14%, está mais ou menos alinhado com o que é a média europeia. No entanto, no tráfego transfronteiriço entre Portugal e Espanha, onde não há um problema de bitola, é apenas 8 ou 9%. Eu queria perguntar-lhe porquê, como é que isso pode ser ultrapassado, se há um problema de infraestruturas, de falta de material, de comboios, ou se tem mais a ver com questões organizacionais e institucionais. No fim de contas, perguntar, é um problema de hardware ou de software? A segunda pergunta vem um bocado na sequência desta, que é, operando a Medway em Espanha, e já agora fazia um parênteses, fazia uma terceira pergunta, vocês querem ser o maior operador ibérico, tem essa ambição? Fecho parênteses. Queria perguntar-lhe como é que é o relacionamento da Medway, pela experiência que tem, com o gestor da infraestrutura em Portugal e com o gestor da infraestrutura em Espanha e com as entidades reguladoras num país e no outro. Relativamente ao transporte internacional, é um facto. É bom referir que 70% do fluxo internacional terrestre é com Espanha. Portanto, é o grande potencial de mercado internacional a Espanha. Os outros restantes 30% é que vão para além Pirineus. E nós não temos aí um problema de bitola. Deixar claro que nós também não somos contra o processo de migração de bitola, apenas acho é que deve ser feito com pés e cabeça e não criar um arquipélago de ilhas. Relativamente aos 9%, tem sido uma área onde a ferrovia tem ganho terreno no transporte internacional. Eu diria que a grande limitação hoje em dia é a capacidade de poder cruzar mais comboios na fronteira. Nós temos uma infraestrutura totalmente em obras, sobretudo os grandes corredores internacionais. Temos agora a Beira Alta fechada, tivemos o mês de agosto também a passagem por Vilar Formoso encerrada, temos ainda grandes restrições na linha do Minho, e são zonas onde os comboios de mercadorias estão à espera que haja canal para passar. Vai ser também necessário, no médio prazo, reforço de capacidade de material, mas isso já foi feito, já está investido, portanto esse processo está em curso. Nós, com o que temos, podemos fazer muito mais se conseguimos também maior produtividade. Eu posso-vos dar um exemplo que nós em 2017-18 estávamos a fazer médias na nossa principal série de locomotivas de quase 220 mil quilómetros por ano, e este ano vamos chegar aos 165 mil quilómetros por locomotiva. Isto não é uma questão de necessidade de mais material, é porque nós temos enormes restrições de momento que estamos a enfrentar, porque é normal, a infraestrutura de Portugal também tem que fazer obras e não consegue fazer obras quando os comboios estão a passar. Mas isto para transmitir que capacidade para fazer mais há. O que precisamos é de conseguir fazer passar mais comboios. A nível internacional, nós também sentimos uma grande melhoria da nossa competitividade quando passamos de uma perspectiva de ser um operador português para ser um operador ibérico. E isso abriu novas linhas, inclusivamente começámos a olhar para a rede ibérica como uma rede única. Pelo menos a rede de bitola convencional, olhar como uma rede única. E isso abriu outras portas que nunca se tinha pensado no passado. E nós temos um exemplo muito curioso, em que o nosso próprio cliente reduziu substancialmente os custos e passa a ter um serviço mais regular, com mais rotatividade, que é o transporte de madeira dentro de Espanha, em que levamos da Extremadura de Espanha para a Galiza, e 85% é através da rede ferroviária portuguesa, e passamos ainda numa linha de cantonamento telefónico, usamos linhas não eletrificadas, linhas eletrificadas, com sistemas também de sinalização e controle diferentes, transitamos 2 fronteiras, e o processo corre muito bem. Há aqui um dado muito importante, e eu vou entrar agora já na segunda questão, é que, do ponto de vista do software, isto acaba por ser um ecossistema em que todas as pessoas têm muita vontade para que as coisas aconteçam. E há uma grande articulação entre quem trabalha nos gestores de infraestrutura, na operação ferroviária, que permitem também ultrapassar muito isso. Efetivamente, nós hoje estamos com uma experiência grande nos 2 países. Aquilo que sentimos é que no universo espanhol há uma maior organização a nível de processos das várias entidades. Eu penso que também fruto de uma experiência de entrarem no mercado liberalizado mais cedo que nós e, portanto, trilharam este caminho muito mais cedo,
têm uma abertura de mercado maior, o que permitiu entrar também mais players e, portanto, um nível de aprendizagem superior, mas também estão capacitados, com mais recursos, para que se possa pensar e estruturar processos. Nós cá, muitas vezes, o que nós sentimos é que as várias instituições têm muito pouca gente e os processos muito pouco pensados. No fundo, pensamos muito na estratégia macro e naquilo que é o core, como, por exemplo, o investimento massivo em infraestrutura, mas depois nos processos de aligeiramento deixamos muitas vezes de fora. Como é que eles são ultrapassados? De forma informal, por uma grande relação entre as pessoas que querem que isto aconteça. Eu acho que se nós dermos um salto qualitativo significativo aqui, nós vamos começar a sentir isso nos resultados. E vamos sentir que vão começar a aparecer mais comboios. Eu dou um exemplo. A questão da sinalização do RTMS, nós acabamos por não ter uma estratégia nacional que poderíamos ter e que neste momento, eu diria que os custos de desenvolvimento estão a assentar 100% nos operadores, porque nós no novo material vamos suportar uma cota parte dos custos de desenvolvimento, a CP na compra do novo material vai suportar, porque esse custo vai estar lá, mas no âmbito do sistema ferroviário, isto tem um grande ganho também para a infraestrutura. Mas nós estamos a segmentar este valor e não estar a olhar para o ganho no valor no seu global, mas a segmentar só para uma parte, permite muitas vezes atrasar o processo e isto tem custos na sua globalidade. E nós vimos concursos para sinalização em ETCS, os custos muito mais inferiores do que se houvesse uma manutenção, por exemplo, do sistema Convel. Mas no caso do operador, é um custo que está a ter por uma necessidade de adaptação, porque já não consegue para novas locomotivas, mas eu julgo que nem a CP, nem nós não vamos fazer mais uma tonelada por isso. Não vamos ganhar mais produtividade, a CP não vai fazer mais passageiros por isso. Vai a conseguir ter comboios, vai conseguir sobreviver. E estes são tipos de alinhamentos que se nós dedicássemos mais tempo a pensar como fazer e não só no que fazer, eu acho que poderíamos ter resultados muito mais positivos. Relativamente ao parênteses, uma ambição de sermos o maior operador ferroviário ibérico de mercadorias não é o nosso principal objetivo. Nós esperamos que isso seja um resultado. Aquilo que é o nosso grande objetivo é nós conseguirmos criar soluções com base no transporte ferroviário que sejam mais competitivas para as cadeias atuais de abastecimento. Mudamos de painel. João Cunha. Se nós pensarmos, Lisboa tem, com exceção do eixo norte-sul, o que Lisboa tem são eixos urbanos que foram feitos há 150 anos e onde depois que aproveitam, enfim, povoações que entretanto se densificaram. Na região do Porto temos a linha do Norte, temos a linha do Douro, temos a linha do Minho, também já existem há 100 e tal anos. E eu deixo só esta pergunta e esta pergunta é a minha resposta. Pensem em alguma capital europeia ou pensem em alguma grande cidade europeia em que a sua rede de transportes suburbanos esteja fundamentalmente igual há 150 anos. Eu vou a Madrid ou vou a Barcelona e eu vejo túneis por todo o lado, vejo viadutos a cruzar autoestradas para irem para as urbanizações novas e nós depois vemos o Val do Sousa, vemos Odivelas, vemos Loures e eu pergunto, estamos satisfeitos com isto? Para apresentar o Plano Ferroviário Nacional, Frederico Francisco. Teremos que construir milhares de quilómetros de novas linhas ferroviárias por toda a Europa porque a rede existente simplesmente não terá capacidade para duplicar o transporte de mercadorias enquanto acomoda também o crescimento do transporte de passageiros. Por outro lado, se nós pensarmos que se pretende duplicar até 2050, isto na verdade é um crescimento de apenas cerca de 2% ao ano. Portanto, é um objetivo que, apesar de tudo, não comporta qualquer transferência modal. E isto serve mais ou menos para balizar qual é que é o tamanho da nossa tarefa quando estamos a falar de transferência modal na ferrovia. 1990 foi o ano em que em Portugal se transportaram mais passageiros por ferrovia até hoje, cerca de 300 milhões de passageiros no ano, e aquela última fase de recuperação em Portugal ainda não ocorreu, ainda não lá chegámos. Em todos os países onde ela ocorreu, ela esteve de uma forma ou de outra ligada à alta velocidade ferroviária. A alta velocidade ferroviária é um conceito bastante abrangente, existem muitas formas de tecnologicamente lá chegar, mas aquilo que importa é reduzir tempos de viagem. E reduzir tempos de viagem desde logo na competição com a aviação,
onde nós temos aquele número mágico do tempo de viagem de 3 horas. O ponto de partida para o Plano Ferroviário Nacional são os 26 centros urbanos que estão definidos no Programa Nacional de Políticas de Ordenamento do Território e que nós queremos, desejavelmente, oferecer a todos eles uma solução de transporte ferroviário e de ligação à rede. Mas conste que há uma entidade de infraestruturas de Portugal que tem os mais variados estudos sobre possíveis, potenciais reaberturas, novas linhas e afins. Como responsável pelo acompanhamento dos assuntos relacionados com o transporte ferroviário no Ministério das Infraestruturas e Habitação, o que é que acha de os cidadãos não terem conhecimento desses estudos? Que orientações é que poderiam ser emitidas, poderiam ser dadas para esses estudos de alguma maneira começarem a ser públicos? Porque isso de alguma maneira se calhar poderia ajudar os cidadãos a convencer da necessidade do comboio e também a promover se calhar formas democráticas de discussão, pois a nível municipal ou intermunicipal ou metropolitano, conforme as configurações. Eu não estou certo que uma transparência total em relação a tudo o que é estudado ou pensado na Infraestruturas de Portugal, na CP, no Ministério da Saúde, no Governo, nas instituições públicas, não fosse contraproducente. Compete aos políticos fazer a síntese daquilo que é o pensamento da sociedade. Eu acho que é uma linha, é uma frase perfeita. À sociedade, às associações da sociedade civil, à sociedade civil organizada ou não, decisões individuais, a sociedade civil organizada, compete-lhes defender aquilo que julgam que têm que defender e o mecanismo que têm para fazer isso é divulgar o mais possível as propostas que têm e mostrar que elas estão bem estudadas, que elas estão fundamentadas, etc. Ao Estado, às entidades públicas, compete recolher esses contributos da sociedade civil e também estudar os seus próprios contributos, sendo que muitos deles levam a decisões negativas, levam à conclusão de que são becos sem saída. Muitas vezes pode haver ideias que nem sequer estão validadas com a tutela, ou com as administrações, ou com as chefias diretas, mas que alguém, por iniciativa própria, eu próprio faço isso muitas vezes no meu trabalho, não é? Nem tudo aquilo que eu ponho no papel ou num fecheiro de computador é validado com o Ministro. Eu tenho muitas ideias todas as semanas que às vezes faço ali um pequeno exercício e chego à conclusão que não faz sentido. Ou então chego à conclusão que faz sentido e então depois falo com pessoas para ver se faz sentido ou não e depois finalmente... Mas há documentos formais. Proponho a quem tem que ser proposto. Aquilo que eu acho é que as entidades públicas, e em particular a CP, a IP, o IMT, têm que ter a liberdade de poder também estudar coisas, de poder explorar ideias sem o risco de que elas venham obrigatoriamente a público, porque depois nós sabemos que isso gera expectativas e nós sabemos quão difícil é todo o debate em relação a tudo o que são infraestruturas, seja transporte, seja de outro tipo em Portugal. Nós sabemos, parte da razão pela qual leva tanto tempo a que uma ideia passe à concretização é a dificuldade que nós temos, por um lado, em gerar consensos, e, por outro lado, eu também admito, e também falo aqui um bocadinho contra os políticos, inserindo-me eu também na categoria de político, quem faz trabalho político, é que às vezes também falta um bocadinho de coragem para decidir. Não é? Fazer a tal síntese, não é? E assumir essa síntese, sabendo que ela não vai agradar a toda a gente. Mas a experiência que nós temos em Portugal é que muitas vezes as coisas são dificultadas e vão-se arrastando, porque sempre que nos aproximamos de uma decisão, aparece alguém contra. E aí a decisão recua um bocadinho. Sempre que nos aproximamos, mas há esta hipótese também. Mas tecnicamente vai sempre aparecer alguém contra. Claro, não há unanimidades. É que se for assim nunca mais se decide, é só por isso. E isso faz lembrar aeroportos. Exatamente, mas é precisamente aí que eu quero chegar. Eu não sei se, ou por outra, eu suspeito que uma transparência total de tudo o que é estudado dentro dos organismos públicos fosse dificultar ainda mais esse processo de chegada a uma decisão. Não sei se alguém quer comentar esta afirmação do Frederico Francisco aqui no nosso painel. Luís Almeida? Se me permitires. Espanha é, como todos nós sabemos, um caso de sucesso de comboios, de utilização do comboio. Tudo o que é produzido em Espanha está de conhecimento público, portanto, Frederico, se me permite,
eu não podia discordar mais da sua opinião, e permita-me só que discorde, porque de facto lá tudo é de conhecimento público. Obviamente que as ideias não têm que sair todas cá para fora, mas quando há alguma solidez nos estudos, acho que devia ser, até porque somos nós que os pagamos, no fundo, no fim do dia, e devíamos saber, até para que a sociedade civil possa integrar melhor a maneira como quer. Olha, no nosso caso particular, quando desenhamos a linha de Trás-os-Montes, não tivemos dificuldade nenhuma em saber como é que faríamos as ligações e tudo, no caso do lado espanhol, apesar de ser um país do outro lado. E em Portugal, toda a informação que precisávamos estava dispersa, para não dizer outra coisa. José Manuel Ribeiro. Tenho mesmo que dizer o seguinte, e eu estou à vontade porque escrevi o tema que vou falar. Escrevi um tema aqui há uns 3 anos sobre a questão da ligação ao aeroporto do Porto. Não vou aqui discutir a importância de todas estas novas linhas, mas agora reparem nisto. Nós sabemos como é que é a governação multinível. Não é sempre decidir no ponto mais próximo. Às vezes tem que ser uma decisão de cima. Ponto. No país que se bate como um leão para defender o conceito da last mile na União Europeia, eu vou repetir, nós gastamos horas. É transversal. Todos os governos deste país defenderam o last mile. Ou seja, haver dinheiro para fazer as ligações rodoviárias de curta distância. À porta de casa. Ouça, exatamente. Eu fiz as contas num conversor. 1 milha, 2,2 quilómetros representa 1,36 milhas. A ligação. Nós estamos a falar, a linha de Leixões dista 1 milha e 36. Eu nunca ouvi falar ninguém do last mile na ferrovia. O que eu não compreendo é isto. Dizia-me aqui o José Carlos Barbosa que vamos apontar por cada quilómetro 10 milhões. 2,2 km mais uma estação com IVA não custam mais de 25 milhões de euros. Ok, 30 milhões de euros. Se nós fizermos um cálculo, quanto é que isto pesa nos 10,5 mil milhões que estão apontados, pesa 0,2%. Caro Frederico Francisco, eu não compreendo como cidadão, nem como político, nem consegue. Sabe porquê? Porque como é que não é possível? Como é que nós não temos uma last mile? Eu pergunto, o que é que faria para a ferrovia termos pela primeira vez um comboio a chegar a um aeroporto neste país? Mesmo que a linha fosse uma coisa fraca. Ninguém consegue compreender. E aqui esta decisão é uma decisão, eu se fosse ministro decidia já, hoje. Porque decidir 0,2% é uma decisão do ministro, do governo. É sua. Eu não acredito que decidir 0,2% ou 0,3% está a compreender. Não é possível. Aqui tem que haver outro tipo de bloqueios. Eu acho que levar o comboio ao aeroporto não é do agrado de alguns setores. Porque ninguém consegue, não há racionalidade nesta questão. Consegue alguém responder-me como é que se justifica não ter uma decisão que representa 0,4% do dinheiro previsto? Não é possível. Isto tira-nos... Repare, e sabe o que é que eu sei? Eu sei, porque viajo bastante, como autarca, tenho responsabilidades. Qual é o impacto no dia em que conseguirmos ter um comboio a chegar a um aeroporto? É brutal. É aí que está a crescer o turismo. Repare, é brutal, é transformador. Faz mais pela ferrovia batermos por uma last mile na ferrovia do que muita da conversa que nós temos. Isso é que me chateia como cidadão. Temos aqui a pergunta de José Manuel Ribeiro. Relativamente à ligação ferroviária ao aeroporto de Sá Carneiro, não há aqui nenhuma divergência quanto à sua necessidade, quanto à sua oportunidade, quanto à sua pertinência e quanto à sua prioridade. E, na verdade, o estudo dessa ligação está no PNI 2030. Ela não pode viver só por si, tem que ser incluída ou num aumento de capacidade e numa revisão da forma de exploração da linha de Leixões, ou no projeto de alta velocidade, ou em ambos. Portanto, é certo que o projeto de alta velocidade incluirá uma ligação ao aeroporto de Sá Carneiro, para sul e para norte, ou seja, Porto, aeroporto de Sá Carneiro, Braga, Valença, ainda que não seja tudo feito na primeira fase. Desejavelmente,
haverá também desejavelmente não, necessariamente haverá também forma dos comboios suburbanos, dos comboios locais, chegarem ao aeroporto de Sá Carneiro, seja pela linha de Leixões, seja por uma infraestrutura nova a partir de Campanhã, conforme teve pensado no tempo da alta velocidade. Sendo que a diferença entre um e outro é chegar ao aeroporto de Sá Carneiro em 8 minutos a partir de Campanhã ou chegar em 25. Que é uma diferença importante. Mas Frederico Francisco, com esse calendário, se calhar lá para 2030, não? Se calhar não antes disso. E se for em 2030 será bom. José Manuel Ribeiro é o presidente da Câmara de Valongo, o nosso anfitrião hoje no Entre Linhas, a Festa do Ferroviário, a primeira edição. Em primeiro lugar, porquê uma festa do ferroviário no seu concelho, no seu município? Esta ideia nasceu já antes da pandemia. Nós sentíamos que tínhamos a necessidade de fazer aqui algo que homenageasse a importância da ferrovia no concelho, mas muito em particular em Irmesinde. Irmesinde é uma cidade que cresceu e deve muito do que é à abertura aqui em 1875 da Estação de Caminhos de Ferro. E, portanto, surgiu vimos a oportunidade, a pandemia veio atrasar essa decisão, e sabíamos que tínhamos que fazer algo. Não sabíamos que se iria chamar Entre Linhas. Isso já é uma conversa mais recente e já envolve aqui o contributo da senhora Vice-Presidente. E, portanto, mal tivemos condições de retomar, digamos assim, este exercício de pensarmos, que é muito importante pensar nas coisas, nós dissemos, não senhora, vamos fazer uma iniciativa que seja ao mesmo tempo um reconhecimento da importância do mundo ferroviário, quer na dimensão do material, quer na dimensão imaterial, e que, sobretudo, que junte aqui na cidade, todos os anos, porque a ideia era fazer um evento anual, todos os anos a família ferroviária. Mas não queríamos que fosse uma discussão só do passado, porque não fazia muito sentido. Portanto, vamos criar aqui um evento que possa ser um motivo para as pessoas se reunirem. Hoje descobri que não há nada, nem sequer na Península Ibérica. Fiquei muito surpreendido. Este conceito é de facto um conceito diferente, é uma oportunidade. Pronto, e tudo se precipitou, foi tomada a decisão, a senhora Vice-Presidente contribuiu com uma parte do nome, eu contribuí com o restante, Festa do Ferroviário. Eu sou uma pessoa conhecida por organizar festas, eu gosto muito. Aliás, comprometi-me já no início deste último mandato a lutar contra a solidão. Para mim é mais caro acreditar que a solidão se combate com medicamentos. Para mim é mais barato estimular uma boa festa, faz com que a pessoa saia de casa, desliga a televisão e venha para a rua falar. É ótimo porque é bom para a memória, é bom para o exercício físico, é bom para tudo. Portanto, juntamos o contributo dos dois e surgiu Entre Linhas, Festa do Ferroviário. Esta festa não é só festa no sentido de tudo cor. Houve também debates, houve de alguma forma alguns trabalhos, e eu queria perguntar-lhe do que aqui foi feito. Houve também recados para o Governo, houve reivindicações, curiosamente, mais a norte do que a centro e sul. Então eu queria perguntar-lhe o seguinte, que recados é que aqui foram dados que considera que são mais relevantes e perguntar-lhe se numa segunda edição vai haver uma maior presença do sul do país? Eu não acho que seja recados. Deixe-me dizer-lhe isto, que tem a ver com a questão do imaterial. Eu acredito, e aqui em Valongo fazemos isso, nós apostamos muito na identidade. Quem conhece a nossa ação no dia-a-dia percebe que a identidade é a componente mais importante do cimento. Eu acho, e respondendo à sua questão, que esta iniciativa é uma iniciativa que vinga se aqui for um espaço de visibilidade, de voz, a toda a família ferroviária, mas não só do ponto de vista do passado. E por isso é que fiquei muito contente hoje, e também tem a ver com a questão do convite que lançamos ao José Carlos Barbosa, porque ele, no fundo, conhecendo toda a gente, acabou por nos ajudar a acelerar o processo. Não tivemos que pagar para aprender. Permitam-me esta expressão. E indo de encontro à pergunta que faz, nós aqui dissemos, vamos também ter uma componente de reflexão, vamos ter também uma componente de produção de conhecimento. Portanto, eu aqui acho que não o recado, é o que é que as pessoas, transversalmente, de todos os quadrantes políticos, do meio académico, das tecnológicas, das empresas, os jornalistas, etc., o que é que um dia de debate livre, muito até vivo, resultou em termos de conhecimento. E, portanto,
É assim, eu acredito, porque também conheço as pessoas, eu acho que nós só avançamos quando estamos sempre abertos, disponíveis para ouvir tudo aquilo que nos dizem, quando esse processo é um processo muito genuíno, mesmo que isso não agrade momentaneamente. Se quer que lhe diga, não vim encontrar nada de novo. Nós somos um país que precisa de continuar a investir na capacidade de poder decidir mais rapidamente. É uma das coisas que fica clara neste dia de reflexão. Mas veja, não é só esta questão. No próximo ano, eu de manhã disse, porque sentia, nós vamos ter que, e acho que essa é um bom contributo, nós vamos lançar a ideia de criar um conselho consultivo constituído por pessoas de todo o país, dos quadrantes políticos todos, que tenham algo em comum, amam a ferrovia, compreendem a importância da ferrovia. A ferrovia é uma dimensão de progresso, foi sempre ao longo da história em todos os territórios, de coesão, de dinamização industrial, é fonte de criação de riqueza, de ligação, de estímulo a muita coisa. Portanto, e aí desse ponto de vista, eu não tenho dúvidas que no próximo ano, isso vai ser pedido explicitamente, a visibilidade tem que ser às histórias dos nossos colegas cidadãos do Algarve, do Alentejo, de Lisboa, do interior, do litoral, do norte, etc, etc. Por que não trazer mais pessoas de outros países? Este ano tivemos aqui pessoas da área dos museus da ferrovia de Espanha, mas podemos, por que não, de Angola? Por que não Angola, os nossos irmãos angolanos? Há aqui um filão, há todo um filão, e portanto, porque entendemos que, repara, uma iniciativa como estas vinga no dia em que, quando daqui por, 2, 3 anos, as pessoas no início do ano já põem no seu calendário, eu vou a Hermesinde ao Entre Linhas, porque vou lá aprender mais alguma coisa. Eu dizia de manhã, a ferrovia está condenada a ter sucesso, está mesmo. Saibamos todos nós, criar isto é uma coisa que pode até ser inovador, porque nem todos os setores fazem isto. Nós muitas vezes, temos que conviver bem com a diferença, o estimula a diferença. Quando a diferença serve para nos tornar mais fortes, isso é ótimo. É, aliás, algo novo. O nosso país não está muito habituado a isso. Portanto, quanto mais diferença, quanto mais acalorada, mas também quanto mais rica for a discussão, mais conhecimento é extraído daqui para os decisores políticos, sejam eles estes como outros no futuro. E de que forma é que é possível que este evento, esta festa, que também pode ser um festival, vá também além das pessoas que estão mais ligadas à ferrovia? Porque nem toda a gente que anda de comboio é propriamente um ferroviário puro e duro, não é? Há muitas pessoas que não são ferroviários também andam de comboio. De que forma é que é possível atrair essas pessoas para uma festa deste género? Isso é, na nossa opinião, nós temos quase 9 anos de gestão autárquica local, com uma aposta fortíssima na identidade. Criamos aqui a Feira da Regueifa, a Festa do Brinquedo, portanto temos já muitos anos de experiência. Sabe o que é que marca o sucesso destas iniciativas? É a forma como nós abrimos a construção de cada edição ao contributo da cidadania. Ou seja, eu compreendo, a pergunta é muito pertinente, esta questão do Conselho Consultivo, a questão de ter, repara, aqui houve esta preocupação, e foi o toque da equipa da senhora Vice-Presidente da Cultura, que tem esta expertise, ao fim de uns anos nós aprendemos, obviamente, que tem a preocupação de ter uma exposição, de dar visibilidade ao modelismo. Está mesmo ao pé da estação ferroviária. Não só, repara, isto tem uma componente musical, hoje tem os HMB, tem amanhã a Gisela João, mas tem depois também as exposições. Convidamos todas as câmaras municipais das linhas, neste caso do Douro, do Minho e de Leixões. Claro que não houve tempo para todas dizerem sim, mas algumas estão aqui. Porquê? Porque tudo isto são pretextos. A resposta é, como é que se garante que também os que não são ferroviários venham cá, dando bons pretextos? E os bons pretextos passam pela música, pela gastronomia, pelo conhecimento, etc, etc, etc. Reparei que muito poucas senhoras estiveram presentes hoje nesta festa, poucas senhoras subiram ao palco. O mundo ferroviário continua a ser um mundo ainda muito masculino. Queria perguntar à senhora Vice-Presidente da Câmara de Valongo se na próxima festa do ferroviário vamos ter a presença
presença de mais mulheres? Eu espero que sim. Aliás, há muitas mulheres a trabalhar, ou havia muitas mulheres a trabalhar nos caminhos de ferro, todas aquelas que nós falávamos. Exatamente, as guardas de passagem de nível, e portanto esperamos e temos a certeza que há muitas mulheres a trabalhar na CP, na IP, e mulheres que gostam de comboios. Ainda não as descobrimos e esperamos até que sejam elas a vir ao nosso encontro para podermos também dar o testemunho delas. É isso que contamos fazer nas próximas edições. Obrigado. Este foi um especial do Sobre Carris, em que ouvimos alguns dos sons deste Entre Linhas. Estaremos de volta muito brevemente com um episódio para comentar a atualidade ferroviária. Eu sou o Ruben Martins, como sempre esteve comigo o Carlos Cipriano e também o Diogo Ferreira Nunes. Pode subscrever este podcast na sua aplicação preferida para podcasts e assim é sempre o primeiro a ouvir os novos episódios. Aquele abraço. O público fica no ouvido.